Londres, a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Como palco principal, um estádio atlético de 80 mil lugares. Sede de todos os eventos de pista e campo. A construção deste anfiteatro é uma incumbência enorme, que se tornou ainda maior graças ao seu projeto incomum. É o primeiro estádio olímpico que foi construído para ser desmontado. Montado como se fosse um kit de construção gigantesco, ele poderá ser literalmente reduzido depois dos Jogos. Todo mundo diz que é uma ideia genial, fantástica. Mas até mesmo gênios precisam lidar com a realidade. E a realidade apresenta grandes desafios. Clima maluco, engenharia radical e um colapso financeiro inesperado. É uma tarefa olímpica e uma corrida que Londres não pode deixar de ganhar. Obras incríveis. O Estádio Olímpico de Londres. No norte do rio Tâmisa, em pleno coração do East End de Londres, 2.500 quilômetros quadrados de terreno deserto e abandonado estão prestes a ser transformados. Os Jogos Olímpicos serão realizados em Londres em 2012. Lembro de ver o espanto e a animação de todos que estavam lá. Na minha cabeça, achei que ia ser muito legal poder fazer parte disso. Londres venceu a disputa com a promessa de oferecer Jogos Olímpicos melhores, mais verdes e com menos lixo. A joia em sua coroa olímpica é uma arena esportiva com 80 mil lugares, incumbida de revolucionar o design de estádios. Quando se tratava de estádios olímpicos no passado, maior significava melhor. O estádio de Pequim foi além dos limites em tamanho e espetáculo. Mas depois dos Jogos, os estádios grandes têm manutenção cara, pois não atraem grandes massas. Além dos Jogos Olímpicos, os esportes não conseguem justificar o tipo de construção de um prédio que é erguido para as Olimpíadas. É por isso que Londres promete ser diferente. Projetando um estádio que pode ser desmontado e diminuído para eventos com 25 mil pessoas depois dos Jogos Olímpicos. Então, o conceito que surgiu foi: não vamos mudar o esporte, vamos mudar o prédio. Era igualmente complicado para todos do esporte em todo o mundo. Então, resolvemos abraçar a ideia. O conceito é conhecido como estádio desmontável, que forma a pedra angular da vitória ecologicamente correta de Londres. Mas isso significa uma aventura arquitetônica em direção ao desconhecido. Quando saiu o resultado, mais ou menos uma fração de segundo depois da alegria instantânea, começamos a pensar sobre como faríamos aquilo, como a coisa iria funcionar. A vontade de transformar o sonho em realidade mobilizou uma equipe de arquitetos, engenheiros e especialistas em planejamento e construção de estádios. Gente com uma riqueza de experiência sem igual. A equipe é liderada por Ian Crockford. Ele é o responsável pelo projeto e precisa entregar o recinto olímpico na data certa e dentro do orçamento. Estamos quebrando todas as referências e recordes que normalmente teríamos neste ramo. Nós realmente precisamos das melhores cabeças possíveis neste negócio. O arquiteto principal é Rod Sheart. Ele projetou vários estádios, mas nenhum como este. Fazer uma determinada coisa que alguns pensam ser impossível é realmente especial. Paul Westbury é o engenheiro principal. Conseguir projetar um estádio construído para nossos próprios Jogos Olímpicos é a realização de um sonho. Ele precisa garantir que os planos dos arquitetos literalmente sejam seguidos. Tony Aikenhead é diretor do projeto e administra o consórcio da construção. Não temos tantas oportunidades de fazer esse tipo de coisa em nossas vidas. Há um grupo de especialistas trabalhando com a equipe do estádio no local. Cada um faz sua parte para transformar o edifício modular em um palco mundial de esportes. É um objetivo que vai exigir o máximo da equipe e pôr à prova as ambições de Londres.
A partir do momento em que eles venceram a concorrência, a contagem olímpica regressiva começou. Para conseguir cumprir o prazo em 2012, a equipe precisa apressar o projeto. Um plano para projetar e construir o estádio ao mesmo tempo é arquitetado. Começamos trabalhando com um planejamento bastante apertado. De repente, tivemos de nos mexer bem depressa. Se mexer depressa é difícil quando se tenta ser diferente. Por isso, a equipe prometeu criar a arena de esportes mais flexível do mundo. Mas transformar o conceito em concreto é difícil. E logo de cara eles enfrentam um grande problema. As dimensões do local do estádio chegaram. Mas o terreno escolhido está confinado entre 3 afluentes do rio Lia e é pequeno demais para um estádio olímpico. Quando começamos nossos primeiros estudos, pegamos um estádio de 60 mil pessoas, o colocamos sobre o local e, para nosso horror, descobrimos que ele, na verdade, não iria caber lá. A falta de espaço é um grande problema. Dá pra ver que ele já é grande demais. A equipe precisa repensar todo o projeto. E começa desmembrando-o em partes. Observem aqui que este é um espaço utilizável. Mas logo se dá conta de que o espaço da praça de alimentação, normalmente construído dentro do estádio, poderia ser retirado. Podemos nos livrar disso. Pensamos em retirá-los numa espécie de unidades modulares. E retirando-os da estrutura, significa que a forma principal do estádio pode ser diminuída. Com essa ideia engenhosa, a equipe diminuiu o estádio para caber no local e talvez até tenha melhorado a experiência para o espectador. Temos um local excelente, temos um rio ao redor, somos praticamente uma ilha. Ali vai ser uma cidade para comemorações. Mas no próprio local, existem outros problemas a serem resolvidos. O terreno reservado para o Parque Olímpico está cheio de problemas. O terreno era bastante irregular, tinha muito lixo. Era uma área não muito benquista de Londres, eu acho. Havia durante muitos anos várias indústrias químicas no local. Fábricas de pilhas, fábricas de relógios. A contaminação teria então que ser retirada. Mais de 200 prédios e fábricas abandonados precisavam ser demolidos antes da construção começar. Acima da superfície, o trabalho de demolição é enorme. Mas há um problema ainda maior e potencialmente mortal embaixo da superfície. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres sofreu ataques aéreos. O lado leste da cidade foi muito atingido. Das 1.500 bombas jogadas aqui, acredita-se que mais de 200 não foram detonadas. E algumas podem ter caído no terreno do Estádio Olímpico. As autoridades não podem correr riscos e encomendam uma pesquisa enorme para identificar os problemas. Estamos literalmente cavando de 20 a 30 metros solo adentro para instalar as fundações para esta estrutura. Temos que ter certeza absoluta de que não há nenhuma bomba intacta lá embaixo antes de começarmos nossa operação. Enquanto isso, os arquitetos e engenheiros também sentem a pressão. A data de entrega do projeto do estádio se aproxima depressa. E a mecânica de criação de uma estrutura desmontável desse tamanho parece impossível. É preciso garantir que tenhamos rigidez suficiente, leveza, elegância e geometria. E aí ele pode ser entregue. Isso não é nada fácil. Os projetos são rejeitados semana após semana. Inicialmente tínhamos começado a fazer esquemas bastante elaborados, mas por diversos motivos não estavam dando certo. Os nomes dos projetos refletem a cronologia do tempo passando. Os dias passavam e analisávamos os projetos arco-íris, Dia dos Namorados e Dia das Mães, e provavelmente esses eram os mais férteis. O que fazia a gente acordar no meio da noite era o medo de não encontrar uma solução.
Só depois que rasgaram o manual de regras é que eles começaram a resolver os problemas. Então Rod disse, vamos tentar remover todos os tipos de preconceitos que temos sobre como é um estádio e como é a aparência de um. Acho que levamos 3 ou 4 meses para descobrir em equipe o que descrevemos como abraçar o temporário e para que isso realmente se fixasse. E naquele momento todos pensamos, isto agora está nos levando para uma direção interessante. Foi quando todas as ideias realmente boas começaram a fluir. A equipe decide dividir o estádio em partes, separando a estrutura superior temporária da pista permanente e da área de assentos inferior. Acho melhor fazermos isto primeiro. Desta forma, eles conseguem cumprir o prazo de entrega do planejamento para ao menos uma parte do estádio e ganham um tempo a mais para pensar no resto. O cronograma está confundindo minha cabeça. Está bastante complexo, né? Sinceramente. Mas é um risco finalizar uma parte do estádio sem saber exatamente como o resto vai se encaixar nela. Eu pensei, na verdade, isto não vai nos dar liberdade de manobra enquanto desenvolvemos o resto do projeto. Não é algo que já tínhamos feito antes e com certeza tirou o sono de alguns à noite. Primavera de 2008. Faltam mais de 4 anos e o local da construção do Estádio Olímpico de Londres foi completamente transformado. Com o fim das demolições, é hora de começar a cavar as fundações. 800 mil toneladas de terra serão removidas, o que equivale a 27 porta-aviões. Mas essa coisa é potencialmente perigosa. Muitas das fábricas que estavam aqui produziam resíduos tóxicos e toda a área precisa ser limpa. Então, um hospital foi instalado no local. Em uma das maiores operações desse tipo, a terra é descontaminada antes de ser usada para o ajardinamento do Parque Olímpico. Quando a infraestrutura se completa com 3 meses de antecedência, a construção do estádio pode começar. O coração pulsante da arena esportiva, o estádio propriamente dito, contém o campo de jogo e assentos de concreto para 25 mil espectadores. Rebaixado, é a única parte do estádio projetada para ser permanente. E a única parte aprovada até agora. Há 6 meses, a equipe tomou a decisão de separar o projeto do estádio em setores e descentralizar a aplicação do planejamento em cada parte. Ainda trabalhamos no resto do projeto enquanto estamos evoluindo, dando continuidade ao programa de construção. Mas agora, eles precisam entregar o projeto para o resto do complexo. Onde estamos em relação à nossa análise daquela peça? Seu grande desafio tem sido encontrar um jeito de tornar a parte superior do estádio desmontável e fácil de ser removida depois dos jogos. Então, atualmente, temos a ideia de treliças bem longas. E eles resolveram isso voltando ao básico. Vão projetar um estádio que possa ser montado como um enorme quebra-cabeça em 3D. Eu costumava brincar com kits mecano de engenharia quando eu era criança. Não há surpresas. Esta construção é muito parecida com um kit de engenharia mecano gigantesco. Este prédio é feito com partes de aço que são parafusadas e que podem ser desparafusadas e postas de volta na caixa. Agora, a construção da estrutura superior pode começar. 112 estruturas de aço oferecem apoio para os 55 mil assentos acima do nível do solo. Todas as partes são pré-fabricadas externamente, o que torna a construção mais rápida e simples. Daqui para cima, não há mais solda. 126 mil parafusos vão prender os setores temporários. Além do projeto ser maravilhosamente simples, ele é perfeitamente pequeno também. É um dos estádios mais compactos já construídos e foi projetado para dar aos espectadores uma visão única dos jogos.
O nosso objetivo era realmente fazer com que os espectadores ficassem o mais juntos e o mais próximos dos atletas possível. Mas fazer os espectadores ficarem perto da ação é uma tarefa difícil. É impossível modificar as dimensões da pista. O formato da pista e do campo são fixos e imutáveis. A equipe então faz uma abordagem da pista a partir de um ângulo difícil, literalmente quebrando a barreira entre o público e o atleta. Normalmente, na fileira da frente aqui, é onde o público veria uma parede de 2 metros de altura que correria por toda a volta da pista, em muitos estádios ao redor do mundo. Mas, na verdade, nos livramos dessa parede e pusemos a primeira fileira bem aqui no nível da pista, para que a pessoa na primeira fileira fique o mais próximo possível de onde a pista está. Uma vez que não há serviço de alimentação dentro do estádio, não há espaço desperdiçado entre as fileiras. Já que não temos nenhum espaço para prestação de serviço ou camarotes, conseguimos fazer a fileira mais alta ficar o mais perto possível da pista. Isso vai proporcionar uma experiência de visão incrível de qualquer ponto. Em qualquer estádio, uma multidão muito animada pode ser um problema. Este vídeo amador feito durante uma partida de futebol no estádio Nuremberg, na Alemanha, em 2010, mostra o que pode acontecer nas arquibancadas quando milhares de fãs se movem em massa. Isso é um grande problema em estádios leves, como o de Londres. Quanto mais sólida fizermos a estrutura, menor a probabilidade de ela se mover. Então, quanto mais leve fizermos a estrutura, maior a probabilidade de ela se mover. Se não tomarmos cuidado, podemos ter o estádio todo tremendo, o que em geral não é uma coisa boa. Os engenheiros precisam encontrar uma maneira de atenuar o risco de um movimento dinâmico nas arquibancadas. Qualquer força rítmica exercida pelas pessoas pulando para cima e para baixo gera movimento. Usando modelos no computador, eles tentam resolver o enigma da engenharia. E acham que a resposta está na modificação das armações diagonais que suportam as arquibancadas. Quanto mais profunda a armação, mais dura ela é. Então, estamos ponderando todas essas questões só para garantir que, além de conseguir suportar o peso com segurança, não tenhamos nenhum efeito dinâmico desconfortável. Mas com a construção correndo na frente, o arquiteto Rod Sheard está pensando seriamente como vai ser a aparência do estádio pelo lado de fora. Os planos até agora mostram um revestimento de tecido com imagens impressas de eventos olímpicos. Mas consciente de que o mundo vai estar vendo, Rod tem algo muito mais ambicioso em mente. Eu acho melhor nós voltarmos para a explosão saindo do logo. Isso é bem legal. Eu acho que você não percebeu isso lá. Pelo menos eu não percebi. Uma tela digital envolvendo a circunferência externa do estádio com 1 quilômetro de extensão vai ficar animada durante os jogos. Nós poderíamos literalmente usar o prédio para transmitir para aquelas centenas de milhares de pessoas que estarão a uma distância razoável do prédio. Podemos até exibir os resultados. Mas exatamente quando o sonho digital começa a tomar forma, acontece o caos. Temos que enxugar o projeto. Diminuir os custos. A economia global entra em recessão. Os investidores particulares para as Olimpíadas de Londres desaparecem. O governo é então forçado a buscar uma solução. Comparado ao preço da época da concorrência, o custo estimado da construção do estádio quase dobrou. Alcançou 525 milhões de libras e não pode subir mais. Os planos ambiciosos de Rod para o revestimento são então engavetados. Temos que mudar os planos. Precisamos de um projeto novo. Janeiro de 2009. Apesar da crise econômica, o trabalho precisa continuar no recinto olímpico dos Jogos em Londres. No estádio, eles estão se preparando para a maior tarefa da construção, a montagem da cobertura. Na maioria dos estádios, a cobertura e a construção principal ficam ligadas. Queremos usar o peso do estádio para estabilizar o peso da cobertura. Mas neste estádio não existe conexão estrutural alguma entre as duas partes. A cobertura é livre e precisa se sustentar sozinha. Poderíamos erguer os suportes da cobertura e colocá-la no Hyde Park. Ela ficaria lá e isso seria perfeitamente viável.
Sobre seus suportes, a cobertura é formada por 3 partes: o anel exterior, um anel interior e uma série de cabos conectores, que quando tensionados vão erguer a cobertura toda e colocá-la em seu lugar. O suporte do anel externo da cobertura, uma estrutura chamada de treliça de compressão, está tomando forma. Um super guindaste de 1.350 toneladas manobra cada setor de 90 toneladas até colocá-los em posição. É uma dessas estruturas de cobertura que, em seu estado temporário, temos quase que rezar para ficar no seu lugar. Para torná-lo o mais sustentável possível, o estádio é construído apenas com materiais reciclados. Alguns setores são feitos com sucata derretida, outros com sobras resgatadas diretamente de um projeto de oleoduto abandonado. Peça por peça, ele vai sendo aparafusado até começar a se parecer com uma gigantesca coroa de cabeça para baixo. Mas nos 6 meses necessários para a montagem, cada parte da treliça vai se expandir e contrair um pouco. E agora, a última parte está pronta para ser instalada e está um pouco pequena para o espaço. A primeira coisa que temos de ter certeza é que a parte da treliça esteja perfeita. Se ela não se encaixar perfeitamente, o telhado não vai ter resistência. Como podemos ter certeza de que ela se encaixa? A resposta está no projeto estilo kit mecano do estádio. Apertando os parafusos da treliça de compressão, a equipe pode diminuir o anel inteiro, encolhendo o vão de 20 centímetros até que a última parte se encaixe perfeitamente. Agora, vamos direto para o próximo desafio da construção: montar a parte do telhado que se estenderá sobre a arena, abrigando o campo de jogo. É um projeto de rede de cabos que tem resistência escondida. Os cabos funcionam bem sob tensão, que é quando são puxados. Se olharmos para este cabo roxo aqui, se você pensar nele como se fosse um varal de roupa que não esteja bem tensionado, ao pendurarmos roupa nele, ele vai ficar muito vergado. Se tensionarmos bastante o varal e colocarmos a mesma roupa nele, não vai vergar tanto. Então essa é a coisa mais importante da pré-tensão nos cabos, para impedir que eles se verguem quando colocamos um peso sobre eles. A física pode ser simples, mas a escala é imensa. A circunferência externa do teto se estende por quase 1 quilômetro. No epicentro da estrutura de 450 toneladas está o anel interno. E quando os cabos são tensionados, o anel será erguido e colocado no seu lugar. Seu peso será transferido para a treliça externa e para o chão. Este içamento será o maior em sua categoria já realizado no Reino Unido. E um homem, em especial, está sentindo a pressão: o gerente de construção Chris Keenan. É função dele coordenar o içamento e esse é o primeiro de sua carreira. Eu já usei tecnologias similares em pontes, mas realmente puxar os cabos que se encaixam no teto, puxando todas as peças de uma só vez para assumir aquela forma é algo novo para mim. É um momento muito tenso. Meses de preparação para o içamento já se passaram. 12.000 metros de cabos foram necessários para o projeto. Temos de colocar os cabos nos lugares certos para que quando nós unirmos tudo, quando puxarmos os cabos no final, eles fiquem no lugar certo. O anel de aço interno gigantesco é assentado em uma armação temporária, pronto para ser erguido. Depois que o içamento começar, o tempo é valioso. Quanto tempo vai levar até que coloquemos o anel em compressão no ar completamente tensionado? Talvez uns 5 dias. Se acontecer uma tempestade, as coisas podem balançar um pouco. Em cada ponto do processo, as coisas ficam um pouco instáveis. É. Com um olho na previsão do tempo e com as instruções de última hora, Chris dá o sinal para começar. Vamos estar nos movendo em direção ao estágio 5 em cerca de meia hora. O içamento começa. 56 macacos hidráulicos começam a puxar e a esticar os cabos que vão erguer o anel interno e a cobertura até o seu lugar.
Apesar das forças maciças envolvidas, esta é uma engenharia de precisão. Se apenas um cabo for puxado com mais força ou muito depressa, ele pode arrebentar. Depois de mais de 5 dias cheios de adrenalina, a estrutura do teto com mais de 450 toneladas é erguida e posta em seu lugar. Os macacos hidráulicos são desligados e a rede de cabos se segura bem. Prova de que a equipe fez seus cálculos corretamente. Mas a corrida para o término da construção está longe de terminar. Esta cobertura precisa suportar seu próprio peso e as 14 imensas torres de iluminação que serão instaladas em seu topo para iluminar o campo de jogos. Temos toneladas de armação para iluminação colocadas a 60 metros de altura em cima de um teto de cabo razoavelmente flexível. Soa como se fosse fisicamente impossível. Mas para a equipe do estádio, é só mais um problema para outro dia. Janeiro de 2010. A Grã-Bretanha está sofrendo com o pior inverno em 30 anos. Para a equipe do estádio, o frio terrível atrasa o trabalho no canteiro de obras. Tínhamos tido invernos ruins, severos mesmo. Durante 2 semanas só tivemos gelo por toda parte. Não conseguimos fazer nosso pessoal trabalhar e nem dava para pedir, pois naquelas condições era muito perigoso. Adoraria poder controlar o clima. Então, há uma quantidade enorme de coisas a serem feitas para colocar o serviço em dia. A próxima grande tarefa? Colocar as 14 torres de iluminação gigantescas no topo do teto do estádio. Serão necessárias mais de 500 luminárias para iluminar os Jogos Olímpicos de Londres. A arena inteira precisa ser bem iluminada. Vamos ter vários eventos diferentes acontecendo nas diferentes extremidades daquele campo. Então, em um estádio olímpico, o equipamento de iluminação e os ângulos de luz são realmente importantes para que não haja sombras por todos os lados. Mas com cada torre emitindo mais de 70 mil watts de luz, há o risco de as pessoas serem ofuscadas pela luminosidade. É preciso projetar a iluminação esportiva de forma que ela fique em um ângulo mais íngreme, senão ela fica na linha de visão dos espectadores e das câmeras de TV. Na maioria dos estádios, não é um problema instalar as luzes no teto, onde elas podem ficar bem acima das atividades. Mas o Estádio Olímpico de Londres é tão compacto que o teto ficou muito baixo. Uma vez que encolhemos bastante todo o prédio, tivemos de criar uma solução que nos permitisse criar um formato que colocasse a iluminação esportiva onde ela deveria estar, mas também que tentasse combiná-la com a arquitetura da construção. A solução: acrescentar 20 metros de apoio de aço na parte inferior de cada torre, erguendo as luzes acima do campo de jogo. Na verdade, criamos um tripé que depois foi erguido em uma só vez até este ponto no espaço. Mas a única maneira de prender os apoios de aço é no ar. Um guindaste de 650 toneladas foi trazido para o serviço. Com tudo pendurado em um cabo, a equipe precisa trabalhar depressa. Cada torre pesa agora 34 toneladas e tem a altura de um prédio de 5 andares. Mas eles não podem cometer erro nenhum. Eles não são as únicas pessoas trabalhando nas alturas por aqui. Do outro lado do estádio, uma equipe de 23 alpinistas prende pedaços gigantescos de rede na cobertura de cabos. Em poucas semanas, eles vão instalar uma cobertura de tecido sobre as arquibancadas. E esta rede vai ser uma passagem de segurança. Para não fugir do planejado, os alpinistas precisam trabalhar agora,
mas é um trabalho de equilíbrio delicado. O teto é feito inteiramente de cabos hidraulicamente esticados e tensionados para lhes dar resistência inata. Agora, com os alpinistas andando no arame, e enquanto a equipe de construção faz seus preparativos finais no chão, eles estão prestes a descobrir exatamente quanto o telhado é resistente. A primeira torre de iluminação está pronta para ser colocada no seu lugar. É um triângulo de aço de 34 toneladas que vai ser equilibrado em um anel de cabo com 1,5 metro de largura. Como isso é só sustentado pelo cabo da frente do teto, quando todos corremos para ver o primeiro a ser içado, foi uma expectativa meio assustadora vê-lo descer em direção do cabo dianteiro. Por enquanto, a torre está estabilizada pelo esteio de aço atrás. Mas depois que todas as luzes estiverem em posição, o esteio será removido e as torres serão mantidas em seus lugares apenas por uma fileira de cabos tensionados. Elas só ficarão estáveis com seu projeto atual quando todas as 14 forem instaladas. A equipe precisa trabalhar depressa. Mas conforme mais torres são instaladas, maior é o peso. Quando as 14 torres estiverem em seus lugares, elas terão acrescido cerca de 500 toneladas de peso. Mais do que dobrando o peso do teto e fazendo com que o anel interno baixe quase meio metro. Se elas não forem instaladas na ordem correta, o anel interno pode ficar desequilibrado pelo peso incrível. A sequência é totalmente essencial. Dispomos as luzes ao redor do anel de modo que elas fiquem todas em posição e o equilíbrio seja igual. De cima, começa a parecer um teatro olímpico de verdade. Mas do chão, a história é bem diferente. A construção não está exatamente bonita. O esqueleto exterior só tem osso, nada de carne. Se é para ser um local apropriado para o maior show da Terra, os arquitetos precisam dar uma garibada no estádio. Há mais de um ano, os planos da equipe para um revestimento digital animado foram engavetados. Então, eles pensaram em outro plano. Um revestimento de tecidos coloridos e brilhantes retorcidos. Nós nos demos conta de que a circunferência externa já era uma mensagem propriamente dita. Ela é responsável pelo que o prédio diz às pessoas que estão se aproximando. Os 7 milhões de libras gastos são apenas uma fração do custo do revestimento animado antigo. Mas a equipe acha que ele vai dar vida ao estádio. Os arquitetos fogem das cores porque cor é uma coisa difícil de se manter. Nenhum arquiteto quer um exemplo de glória desbotado. Mas quando nos demos conta de que aquele não era um prédio que deveria durar 25 a 50 anos, começamos a pensar sobre ele de maneira diferente. Mas dentro do estádio existem problemas mais urgentes para serem resolvidos. Ventos fortes chegaram sem avisar e a equipe está erguendo uma das últimas torres de iluminação. Na verdade, agora o vento está aumentando. É, está mais forte ali. Deu uma pequena rajada e não queremos nem ficar perto disso. Nesta fase da construção, o vento sempre foi uma preocupação. Como você pode imaginar, com todas as partes pré-fabricadas sendo trazidas para cá e erguidas em um nível alto, isso nos torna suscetíveis a situações de vento. E este é um local bastante exposto. Se a velocidade do vento alcançar cerca de 20 km por hora, eles terão que parar. Estamos checando a previsão do tempo anterior ao içamento, inclusive do dia anterior, para que saibamos se vamos poder esperar rajadas de vento. Vá com muito cuidado, o vento está forte. A equipe planejou tudo cuidadosamente, mas a imprevisibilidade do clima britânico é famosa. O vento está aumentando agora. Temos que tomar cuidado para não bater na estrutura. Para evitar um desastre, eles precisam trabalhar depressa e em equipe para evitar que a estrutura monstruosa gire sem controle.
Deixe que faça o que quiser fazer. Eu não quero ver uma delas caindo aqui. Um momento de falta de atenção pode se transformar num desastre. Segurem ali por um segundo. Ela tem cerca de 300 mil. 200 mil. Traga para baixo. Devagar e sempre. Quase chegando. Quase chegando. Finalmente, a determinação da equipe é recompensada. A batalha contra o tempo de hoje foi vencida. Mas a corrida para terminar o teto ainda está em andamento. E quem quer que tenha medo de altura não deve se candidatar. É o grande momento dos alpinistas. Diga lá. É a instalação de 25 mil metros quadrados de tecido que compõe o teto do estádio. Ele não está lá para oferecer proteção contra os elementos. Muitos acham que as coberturas estão lá para proteger os espectadores, mas não é verdade. Estão lá por causa dos atletas. Para quem está atrás das medalhas, a cobertura oferece uma proteção vital de ventos de cauda que, se ultrapassarem mais de 2 metros por segundo, podem invalidar uma apresentação com quebra de recorde. Isso aconteceu em Roma em 1960. Uma apresentação sem igual nos jogos foi a de Vilma Rudolph, do Tennessee. O recorde olímpico de Vilma Rudolph foi anulado quando ficou provado que fortes ventos de cauda tinham lhe dado vantagem. Não é uma situação que a equipe do estádio quer repetir. Imagine o recorde mundial de Usain Bolt sendo desqualificado porque a velocidade do vento estava muito alta. Temos então de projetar uma arena para proteger o ambiente para que os atletas consigam dar o seu melhor. Mas o recinto olímpico de Londres está exposto a ventos em direção sudoeste. É crucial que o teto ofereça proteção extra. Nós precisávamos proteger o campo de jogo. E é isso que um teto faz. Sem o teto, o vento entra no estádio, circula e cria vórtices no campo de jogo. Então, o teto do estádio de Londres foi projetado para agir como um gigantesco escudo. A cobertura de tecido desvia os ventos acima do estádio. Se tirarmos o tecido, o vento desce, criando uma pressão dentro do estádio. Mas o teto não fará efeito até ser todo instalado. Cada uma das 112 peças de tecido de PVC é cortada sob medida. Pré-empacotada e montada com seus acessórios, ela é desdobrada no local antes de ser esticada e presa na rede de cabos. Escolher a peça certa para colocar no lugar certo é como fazer um quebra-cabeça gigante pendurado num arame. A rede de segurança entra em ação sozinha. Depois de meses de atividades perigosas nas alturas, o teto está terminado. Mas do lado de fora do recinto olímpico, nem tudo vai bem. A Grã-Bretanha ainda está sob efeito da recessão e todo o país está cortando gastos. Até agora, o orçamento da Londres 2012 não foi afetado, mas de repente, o governo volta atrás e corta 27 milhões de libras dos fundos olímpicos. Vamos ver o que podemos fazer. A equipe do estádio precisa conseguir 7 milhões. E neste estágio, a única coisa que pode ser cortada é o revestimento externo. Será que esta obra vai entrar para a história como o estádio que não causou uma boa impressão? O orgulho de Londres está em jogo. Faltando pouco mais de um ano para as Olimpíadas, o estádio de Londres começa a ter a aparência de um teatro olímpico de verdade. Desde que a construção começou, 11 quilômetros de esgoto foram cavados, 338 quilômetros de cabos elétricos foram instalados e 80 mil assentos para os espectadores foram colocados. Por dentro, muita coisa aconteceu. 12 quilômetros de ventilação instalados,
700 salas decoradas, 1.387 banheiros instalados. E enquanto isso, no campo de jogo, um dos eventos mais icônicos de toda a construção está prestes a começar. Serão necessários mais de 360 rolos de grama para cobrir os mais de 9.000 quilômetros quadrados do campo. Este será o campo de batalha atlético para todos os eventos de campo. Cultivados a 400 quilômetros de distância, cada rolo é cortado e transportado até o local dentro de 24 horas. Cada setor precisa se unir uniformemente. Se o nível varie mais de 5 milímetros de uma ponta do campo até a outra, os resultados dos dardos e tacos serão invalidados. É um banho de cor na arena monocromática. E um marco icônico para a equipe do estádio. 4 anos depois de iniciarem sua jornada de engenharia, eles criaram um prédio que pode mudar a cara dos projetos de estádios olímpicos. Além dessa estrutura poder ser desmontada depois dos Jogos, ela encerra um dos estádios mais leves e compactos do mundo e um dos mais sustentáveis também. Foi construído com apenas uma fração do aço utilizado em arenas olímpicas anteriores. Acho que é uma coisa da qual todos devíamos nos orgulhar. Acho que o legado será fantástico. Foram necessários 5.000 operários e mais de 1.000 dias para chegar ao fim. Foi uma arrancada para a chegada. Mas a corrida não acabou. Existe ainda uma peça vital para o estádio ficar pronto. No ano passado, as autoridades olímpicas cortaram os fundos para um revestimento colorido brilhante. Para a equipe do estádio, foi um golpe amargo. Sim, ficamos desapontados. Eu acho que foi uma sensação de perda mais do que qualquer outra coisa, pois não iria ficar do jeito que tínhamos planejado, do jeito que tínhamos visualizado. Aquela visão tinha assumido muitas formas, mas sempre para fazer com que o prédio causasse espanto nas multidões. Agora, na última hora, a equipe consegue uma coisa incrível. Um patrocinador particular apareceu. O sonho de Rod pode se tornar realidade. O revestimento entra em cena de novo. Quando finalmente ouvimos que ele ia ser realizado, a sensação foi extraordinária. Ser arquiteto de um prédio assim é mais ou menos como ser pai. Eu imagino que esse revestimento é mais ou menos como mandar um filho bem vestido para o mundo. Enfrentando os elementos em meio a uma das piores crises financeiras da história moderna. E com um custo de 486 milhões de libras, a equipe do estádio completa o prédio, um ano antes dos Jogos começarem. Além de ser uma façanha arquitetônica, foi uma jornada pessoal. Todos os dias tivemos um desafio. Foi emocionante. Isso chegou meio tarde na minha carreira, como podem ver pelos meus cabelos brancos aqui. Mas trabalhar em um estádio olímpico é uma chance única na vida. E depois das Olimpíadas, será que esse teatro olímpico vai realmente ser desmontado? Ele poderia permanecer exatamente do jeito que está se alguém decidir que é o que eles gostariam que acontecesse. Mas ele pode ser completamente removido e isso é algo muito inteligente. A promessa de Londres de construir um estádio flexível foi a pedra angular da disputa pela sede olímpica. Cumprir a promessa foi um desafio enorme. É difícil imaginar todo o empenho sendo desfeito. De certa maneira, vai ser muito triste vê-lo ir embora. Estou muito apegado a ele agora. Adorei um comentário que eu vi outro dia que dizia: é muito bonito para ser destruído. Qualquer que seja o seu futuro, este prédio já fez história arquitetônica.
a equipe do estádio pode reivindicar sua medalha. Esta corrida olímpica foi vencida. Versão Marshmallow São Paulo.